já sabe, né? Esse visual aqui, o que que é? Hoje... O que é pra hoje mesmo. Teve alguns takes de ontem que eu achei. Então, estaremos aqui nesse vídeo. Ontem o vídeo ele saiu muito tarde, porque foi um dia bem atípico mesmo. Então vou colocar ele aqui nos cards. Acho que é desse lado. É desse lado. Ele tá desse lado aqui em cima, se tiver dado certo aqui na parte de cima. O vídeo de ontem, que eu falei sobre... Não me lembro... Pam, pam, pam. Que eu falei sobre sentir-se feliz. Tá gravando? Tá gravando. Sentir-se feliz. Mas, juntamente com isso, eu tive ontem no culto um insight assim que eu posso acabar me contradizendo do que eu disse ontem com o que eu vou dizer hoje. Estou preocupado com isso? Não. Por quê? Porque a gente somos seres humanos e mudamos com uma certa frequência. Por quê? Porque ontem no culto o tema central era enfrentando os problemas através da fé. E eu me peguei em algumas etapas aqui que ele comenta que eu me peguei muito vivendo algumas partes aqui. Então você vai ver olhando assim para baixo, você me vê o rosto direito, porque eu vou estar lendo, tá? Porque eu vou... Porque eu não lembro, né? Afinal de contas, foi ontem, já dormi. Estamos aqui num novo dia e... Para esquecer as coisas é facinho. Então a gente tem que, às vezes, anotar, às vezes ler, para conseguir lembrar os malefícios do frio. Vai embora a moto. Tô gravando. Aleluia. Bom, como a gente pode enfrentar os problemas através da fé? Olha, eu acho que ontem a seguinte fase foi assim, ó. 9 entre 10 pessoas têm problemas. E essa uma que ficou faltando, ela tá mentindo se ela falar que não tem. Porque sim, a gente tem problemas pequenos, nem que seja pequenos problemas, a gente infelizmente tem, né? O pastor até comentou que na Bíblia, desde o primeiro capítulo até ali muitos e muitos tempos, é somente problema que é relatado, né? São soluções rápidas de problemas curtos. Uma frase que eu escutei uma vez que me leva, né, quando tem algum tipo de problema, é que a gente acha soluções para os problemas, mas não para a origem deles. E ter fé talvez seja a solução para a origem de muitos problemas. E na pregação de ontem, 2 pontos principais, dos 5, tá bom, né? Não foi 5? Foi 5. Quase 50%, hein? Quase 50% das situações aqui são situações que às vezes eu me pego,
pensando, sabe? Que são os dois últimos pontos, que é Deus usa os problemas para proteger você, e sim, às vezes a gente passa por problemas para que problemas maiores ou mais difíceis não aconteçam com a gente. Às vezes você pode estar desempregado porque o emprego que você estava anteriormente era corrupto, às vezes você pode estar passando por alguma dificuldade financeira para aprender melhor sobre finanças e sobre administração, né? Não necessariamente o que eu estou dizendo aqui é uma regra, mas são coisas que às vezes pode estar acontecendo com você, que Deus criou esse problema, essa problemática na sua vida para te proteger de algumas situações. Às vezes é tanta coisa, velho. Às vezes, sei lá, o pneu do carro furou, que é uma coisa que pega muito com o ponto 5. Isso daqui é uma dos pontos que eu vejo Deus trabalhando muito, principalmente na minha fé, que é o quê? Deus usa os problemas para aperfeiçoar você. Eu tinha... Isso é uma situação bem inusitada, bem diferente, que eu tinha muito problema em trocar pneu. Demorava muito, e não sabia para que lado o parafuso rodava, e demorava para erguer o macaco, e isso, aquilo, outro. Eu era muito ruim em erguer o pneu, ali e trocar o pneu. E atualmente, sei lá, acho que em 20 minutos eu troco um pneu de um carro. Então, aquele problema de ter que trocar o pneu, ele foi me aperfeiçoando e me trazendo melhorias. E até mesmo o furar de um pneu pode ser uma proteção de Deus, um livramento, sei lá na frente poderia ter acontecido algum tipo de acidente. E esses dois pontos, né, que problemas surgem para nos proteger e problemas surgem para nos aperfeiçoar, eles me pegaram muito, porque foi dois pontos que nos últimos 3 anos, eu acho, 2 anos, eles estiveram muito presentes na minha vida, porque eu passei por problemas que foram para me aperfeiçoar como pessoa, e eu passei também por problemas que foram para me proteger de algumas outras coisas. Eu sei disso por conta realmente da minha fé, mas se eu não fosse talvez cristão, eu passaria por uma síndrome de rejeição, uma depressão, uma coisa do tipo, por não saber que tudo aquilo que eu estava passando tinha um propósito maior do que o próprio problema. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como ser humano. Entender que se a gente está passando por alguma coisa, primeiramente, independente do que seja algo bom, seja algo ruim, seja algo algo neutro, algo do cotidiano, a gente está passando por aquilo para ser aperfeiçoado. E consequentemente, quando a gente é cristão, a gente vê muitos aperfeiçoamentos nos detalhes, nos pontos que a gente nem imaginava. Eu mesmo parei de questionar Deus. Parei. Nesses últimos 2 anos. Parei, assim, de questionar Deus, pelo simples motivo de começar a entender
que, independente das coisas que ocorram, se é para que eu faça aquilo, eu vou fazer. Independente de ser algo que eu goste, que eu não goste, que seja um problema ou não. Eu aprendi que ontem, enquanto eu estava vendo alguns stories, até do casamento que a gente foi, eu descobri que tinha uma pessoa que trabalhava profissionalmente, pelo menos aparentemente profissionalmente, com stories de casamento. E quem captou, quem pegou esses momentos desse casamento, mesmo que sem saber direito o que estava fazendo, porque eu nunca fiz casamento, fui eu. Tinha um problema em minhas mãos? Sim, porque até hoje essa questão de captação com o celular eu só tinha feito com o intuito da igreja e o intuito do trabalho meu, que é algo mais corporativo, algo mais... não seria algo que tenha que transmitir emoção, que tenha que trazer emoção. E ali eu vi de novo Deus mostrando para mim que sou eu, sabe? Que independente dos problemas que eu esteja passando ou que estejam a vir na minha vida, se eu me manter em fé, firmado em fé, Ele trará coisas a mim. Então eu tô bem tranquilo e feliz com isso, em saber que coisas acontecem na minha vida para me proteger de algo pior, em muitos casos, e coisas acontecem na minha vida para me aperfeiçoar. E eu sinto que cada vez mais eu estou sendo aperfeiçoado através da minha fé, através do meu dia a dia, através do extraordinário no ordinário. Um ótimo dia pra gente.